Quero falar com vocês um pouquinho a respeito de um dos sintomas principais de quem está fazendo tratamento oncológico contra o câncer, que é a náusea depois da quimioterapia. A náusea ou vômito depois de um tratamento contra o câncer, principalmente a quimioterapia, é um dos principais sintomas e é um dos sintomas que mais levam à desistência do tratamento ou que mais trazem medo, angústia, aquela fama ruim da quimioterapia. Isso acontece por alguns motivos. Um dos motivos que a quimioterapia pode levar a náusea e vômito, um deles é a inflamação generalizada do corpo. Você imagina quando a gente faz um machucado, por exemplo, que fica vermelho, fica inchado, são células inflamatórias chegando naquele lugar, trazendo mais células de defesa para ajudar no processo de cicatrização, de defesa do organismo. Isso causa dor, causa inchaço. Agora você imagina isso acontecendo no corpo inteiro, quando entra alguma coisa estranha no corpo, como por exemplo, medicamentos quimioterápicos. Então ocorre uma inflamação generalizada no corpo, isso causa mal-estar, causa náusea, pode causar vômitos. Uma outra causa que pode levar a náuseas e vômitos, e veja, isso daí a gente pode ver com várias medicações, não somente com quimioterapia. A gente coloca a culpa na quimio, porém outras medicações podem também levar a isso, que é alterações hepáticas. A quimioterapia, ela é metabolizada, o corpo trabalha a quimioterapia no fígado, mas se você também tomar um excesso de medicamentos, por exemplo, antibióticos, paracetamol e outros tipos de medicamentos, você também vai ter náuseas, vai ter vômito, porque o fígado está sendo sobrecarregado. Isso também acontece com a quimioterapia. Então essa é a segunda causa. E outra causa pode ocorrer a descamação do trato digestivo, como o intestino, o estômago, e isso pode levar a uma dificuldade de absorção, isso também acarretando náusea e vômito. Então a gente tem esses três principais fatores, e baseado nesses três principais fatores, a gente pode pensar nos tratamentos para evitar náusea e vômito e conseguir entregar para o paciente a maior quantidade possível de medicamento que aumenta o tempo de vida, a qualidade de vida, e esse é um dos nossos objetivos. A gente não pode permitir que o paciente tenha uma redução da qualidade de vida por causa de um remédio que a gente está dando, muitas vezes para melhorar a qualidade de vida. Então é normal a gente ouvir que a quimioterapia destrói a pessoa, que a quimioterapia faz muito mal, mas depende da forma que ela é conduzida. Isso não é uma receita de bolo, existem até manuais, porém isso vai de cada médico, isso vai de cada paciente, isso vai do tato do médico com o paciente, por isso que é muito importante você ter um médico de confiança. Bom, como que a gente começa o tratamento para a náusea da quimioterapia? Geralmente a gente tem que classificar a quimioterapia se ela tem um alto risco de náusea ou um baixo risco de náusea, mas geralmente as quimioterapias que mais levam a náusea são as de alto risco, e geralmente são as quimioterapias das doenças mais comuns, principalmente o câncer de mama, geralmente o câncer de próstata também, câncer de trato digestivo, como estômago, intestino. Esses geralmente têm um potencial de levar a náusea e vômitos ou intermediário ou alto. Então, para esses pacientes, a gente já tem indicação de fazer medicamentos tanto endovenosos na hora da quimioterapia quanto para casa, para evitar que o paciente tenha quimio. Então, um dos principais tratamentos que a gente tem, que a gente começa, na verdade, é a dexametasona, que é um corticoide. Até hoje não foi explicado exatamente pela ciência o porquê que o corticoide diminui o risco, mas provavelmente é devido à diminuição daquela resposta inflamatória que eu disse para vocês no começo. Então a utilização da dexametasona, geralmente 8 a 12 miligramas, tanto endovenosa no momento da quimio, quanto para casa no dia seguinte, no outro, ou seja, 3 dias depois da quimioterapia, reduz e muito a chance do paciente vir a ter náusea. Ah, doutor, mas eu não estou usando porque eu não senti nada. Que bom, e é exatamente por isso que eu quero que você use, justamente para você não sentir nada. É uma medicação preventiva, profilática contra a náusea e o vômito. Outra medicação que a gente utiliza geralmente no hospital, geralmente como um combo, é o netuptanto e a palonozetrona. É uma medicação muitas vezes de forma oral, um comprimidinho simples já bloqueia totalmente a náusea e o vômito do paciente. Então o que nós aqui no Einstein a gente faz para os pacientes que têm um alto potencial de ter náusea e de ter vômito? A gente começa no dia da quimioterapia, a gente começa com dexametasona endovenosa e a gente também dá esse comprimido que tem netoptanto e palonozetrona. Ah, mas no meu local onde eu faço tratamento a gente não tem essas medicações. A dexametasona tem, todos os hospitais têm a dexametasona. Esses outros realmente podem
trazer algumas dificuldades de se encontrar dependendo de onde você estiver. Então, o que eu indico para os pacientes é que faça uma ondazetrona endovenosa e muitas vezes também pode fazer um Plasil endovenoso. Isso aí certamente já vai diminuir e muito o risco de você ter náusea e vômito durante ou depois da quimioterapia. Então, geralmente, esse é o tratamento que a gente faz no hospital. O paciente vai para casa e a gente tem que pensar nos dias seguintes. Lembrando que a quimioterapia, ela não causa somente náusea e vômito no dia da quimio. Geralmente, até o terceiro, quarto dia, ainda pode ocorrer sintomas. Então, é justamente nesses dias que a gente precisa deixar uma medicação profilática preventiva. E geralmente, o que a gente usa para casa? No segundo, no terceiro e no quarto dia, geralmente a gente utiliza a dexametasona oral, 1 a 2 comprimidos para tomar geralmente pela manhã, porque ela corta muito sono, então eu nunca oriento tomar cortisona ou corticoide à noite. Então, 1 a 2 comprimidos pela manhã, no segundo, terceiro e quarto dia, já vai diminuir muito o risco de você ter náusea e vômitos. Outra medicação que é muito utilizada, que a gente conhece demais, é o Plasil. O Plasil é uma medicação que a gente utiliza para todo tipo de náusea, para todo tipo de vômito, e ela não é falada como deveria. Geralmente a gente vê as pessoas tomando Dramin, que não são medicações indicadas para náusea, para quimioterapia. Então a gente utiliza o Plasil, 10 miligramas de 8 em 8 horas, no segundo, terceiro e quarto dia depois da quimioterapia. Então, até agora, o que a gente tem? Oral, para casa, dexametasona e o Plasil. Esses dois já conseguem cortar praticamente a náusea de todos os pacientes. Porém, alguns pacientes acabam escapando, os sintomas escapam. E aí, o que a gente costuma deixar de orientação para casa é a ondazetrona ou Vonal. A ondazetrona Vonal, que é a mesma medicação, só o nome comercial que eu disse, a gente utiliza geralmente como resgate. Com aquela medicação que o paciente já está tendo náusea, começou a ter um pouquinho de náusea, aí sim a gente utiliza. E por que a gente já não utiliza desde o começo, como até os protocolos internacionais orientam? Porque ela pode causar geralmente ela causa constipação, então o paciente ele pode ficar com o intestino preso, estufado, isso pode levar inclusive a náusea, e também uma certa tolerância, principalmente por causa do gosto da ondazetrona, que tem um gosto adocicado, e ela mesma pode levar a mais náusea e mais vômito. Apesar do efeito final dela é reduzir a náusea, os efeitos colaterais podem inclusive aumentar um pouquinho a náusea, então eu costumo deixar somente se necessário. O que temos até agora? Dexametasona para todos os pacientes do segundo ao quarto dia, Plasil para todos os pacientes do segundo ao quarto e ondazetrona só se necessário. E uma outra medicação que também está nos guidelines internacionais é a olanzapina. A olanzapina é uma medicação utilizada geralmente pela psiquiatria, é uma medicação inicialmente desenvolvida para ser um antipsicótico, só que foi visto que ela reduz e muito o risco de náusea e vômitos, e a gente pode utilizar sim essa medicação, a gente inclusive orienta que se utilize, porém com uma certa cautela, ela pode causar um pouquinho mais de sonolência, um pouquinho mais de indisposição, então a quimio já vai causar uma certa indisposição, a gente também vai dar a olanzapina que pode levar a uma certa indisposição. Então a gente só utiliza realmente se a náusea, o vômito, a perda do apetite está se tornando intolerável para o paciente. Então, como resumo, quimioterapia que tem um alto risco de náusea e vômitos, geralmente as quimioterapias para câncer de mama, para câncer de próstata, de trato digestivo, a gente utiliza geralmente dexametasona no hospital, ondazetrona no hospital e palonozetrona no hospital, assim como netoptanto ou apreptanto, isso tudo no hospital. Você pode discutir isso com o seu médico para ver se está disponível para você. Para casa, para esse mesmo perfil de pacientes, a gente utiliza por 3 dias dexametasona, por 3 dias o Plasil e, se necessário, a gente utiliza a ondazetrona Vonal e também, se necessário, a gente utiliza a olanzapina, lembrando que esse não é uma receita para todos os pacientes, nem uma prescrição para os pacientes, mas assim, somente uma orientação que você discuta com o seu médico, porque realmente a gente precisa entregar o melhor tratamento oncológico para os pacientes, para você, para sua família, mas reduzindo o risco de efeitos colaterais, para que você tenha uma vida mais próxima possível do normal, que você não entenda que a quimioterapia é um inimigo, mas sim um aliado no seu tratamento contra o câncer.